Olá, Diego. Obrigada por você estar aqui com a gente. O Diego é nosso aluno aqui do curso de formação do Instituto Sofia Mateus. E eu gostaria de saber, Diego, se o curso de formação para você fez diferença na sua vida, agregou valor? Com certeza, tudo bem, Sofia? Eu agradeço primeiro de estar aqui, né? Eu gosto muito do seu trabalho e fazer parte do Instituto, para mim, vem transformando a minha vida. Eu cheguei no Instituto já há um bom tempo, foi quando eu comecei a conhecer seu trabalho e frequentando campos de constelações familiares e decidi fazer algumas constelações com você. Uma delas, o que mais me tocou foi o tabagismo, que na época eu tinha decidido parar de fumar, isso há alguns bons anos atrás, e Uhum, eu decidi então constelar esse tema pelo esforço que eu estava já tendo para parar de fumar e a dificuldade que é de se largar um vício. sim. Então, eu me recordo, né, o que se apresentou na constelação, que tinha uma total ligação com o meu pai e com a minha família paterna, meu avô paterno, e Uhum, descobri a fonte desse vício e da onde que eu herdei, e de repente me ver sem fumar e conseguindo sentir mais prazer sem o cigarro, eu senti que eu ganhei mais força de vontade depois que da constelação maravilha. familiar. E claro que, como tudo na vida, né, precisou de um esforço meu, mas Uhum, parece que começou a fluir melhor, facilitou. É como se o meu esforço fosse menor depois da constelação, ao ponto de ter espaços maiores sem vontade de fumar. que maravilha. E, e isso é um presente, né? Eu já tinha feito outras constelações, eu vejo que constelação familiar é a minha grande paixão. E toda vez que eu tenho oportunidade, você mesmo sabe, eu constelo um tema da minha vida, né? Foi por isso que eu Sim. decidi fazer o curso de formação, que uma das minhas vontades sempre foi entender mais sobre o Bert Hellinger, sobre esse trabalho e trabalhar com essa técnica que eu achei tão transformadora na minha vida, né? Foi por isso que eu decidi então fazer o curso de formação com você e foi assim uma maravilha entender teoricamente as ordens do amor que o Bert Hellinger tanto fala, entender as ordens do sucesso, entender as ordens da ajuda e como que essas leis atuam na minha vida. Então, entender primeiramente o meu lugar como filho, como esposo, como pai, entender o meu lugar como sobrinho, como neto e entender a minha responsabilidade em cada relacionamento desse, né? Começar a olhar mais para o que eu posso fazer para ter uma relação melhor com essas pessoas mais próximas e com o mundo em minha volta, sabe? Foi essa visão sistêmica, né, de olhar que tudo é um sistema e todos nós estamos interligados, que fez eu começar a querer trabalhar em mim isso cada vez mais e aprender e trabalhar com as pessoas, né? Que maravilha. Então, posso dar um exemplo, por exemplo, né, sobre a minha questão com a minha irmã, né? Uhum, Eu tinha um irmão gêmeo que fez a passagem quando eu tinha 11 anos, e eu e minha irmã ficamos morando com nossos pais por um bom tempo. E por várias questões difíceis, né? Eu e minha irmã, a gente sempre se deu muito mal. A gente uhum, sempre foi amigo, sempre se tratou com um certo cuidado, a gente sempre soube que a gente só tem um ao outro, então a gente nunca deixou de se falar, mas muita rivalidade, muita uhum. falta de respeito, muitas brigas durante anos e anos e anos, insustentáveis, né? Mas a gente sempre se falava por conta da minha mãe. Minha mãe sempre fez questão de ver a gente se falando, né? Só que foi depois de uma constelação que eu decidi constelar minha relação com a minha irmã que alguma coisa dentro de mim mudou ao ponto de eu não querer brigar mais com ela, né? Uhum, Então, hoje eu tinha um ímpeto de qualquer coisa falar, encontrar palavras erradas, para que aquilo despertasse nela muita raiva e ela me atacasse.
E ela estava o tempo inteiro me atacando por alguma postura que eu, de alguma forma, vibrava e ela me atacava Uhum. o tempo inteiro e eu não entendia o porquê, né? Então era muito fácil culpá-la. Quando eu me Sim. responsabilizei e olhei para mim, eu comecei a vibrar uma outra posição diante dela e misteriosamente ela parou de me atacar, ela parou de me ver como um vilão, como um inimigo e Uhum. hoje a gente tem uma relação maravilhosa, ao ponto dela me contar as suas questões mais profundas, ao ponto dela me procurar para pedir ajuda, coisas que ela sempre. Ela é minha irmã mais nova, né? Então, ela sempre resistiu em pedir ajuda para mim, e hoje a gente tem essa relação de um apoiar o outro. A gente sempre se apoiou, mas agora a gente sabe que a gente pode se apoiar verdadeiramente um no outro, sabe, É. Su? Então, eu Mudou acho que não tudo, tem, né? mudou tudo, não tem preço. É uma questão realmente energética. E Uhum. isso reverbera com a minha mãe, reverbera com a minha sobrinha, que é a filha dela, reverbera com todo mundo, né? Sim, Traz harmonia para o sistema. E é sim. muito bom olhar e amar, sentir, olhar para ela e sentir amor genuíno por ela, né? Quando ela vai viajar, eu sinto a falta dela. Coisas que eu não sentia verdadeiramente. Eu sentia, mas estava encoberto. Ela Desbloqueou o amor, né? Agora bloqueou o flui amor com e ele é tranquilidade. maior do que qualquer coisa. E a gente briga menos. Então não tem preço, né? A gente conseguir resolver isso Relacionamentos familiares mais harmônicos. Isso mais é uma harmônico. grande conquista, né? Uma grande conquista. Então, você considera que transformou nós que existiam nessa relação com a sua irmã em laços? Sim, sim, laços. E foi durante o curso, né, que eu comecei a ver todas essas teorias, decidi fazer essa constelação durante o percurso, dentro do curso, e Uhum, essas coisas foram mudando. Então, a minha relação com a minha mãe está cada vez melhor, é uma relação de cada vez mais respeito. É óbvio que isso é dentro de mim, né? É como se uma paz entrasse em mim. É claro que eu tenho muita coisa para melhorar ainda nessa questão com a minha mãe, que eu acho que, como todos nós, é uma uhum, relação. Pai e mãe é uma relação trabalhosa, né? Mas eu posso te dizer que melhorou um tanto, bom. sim. E a minha relação, né, conjugal tá ótima. Enfim, tem várias questões que venho melhorando durante o curso, fora tudo que eu venho aprendendo, a oportunidade que eu tenho de rever as aulas gravadas, de fazer anotações, e o fato de eu já estar trabalhando com isso também, por conta de toda a minha vivência que eu tive antes Uhum, do Instituto e tudo que eu estou vivendo dentro do Instituto está me fazendo, me dando todo um respaldo para poder atuar com pessoas com o uhum, máximo de responsabilidade possível, que eu sei que é o que você preza, sim. principalmente dentro do pensamento hellingeriano, que é o mais importante, né? A gente saber de onde que vem esses ensinamentos e ter esse cuidado de trazer esse trabalho direto da fonte. Eu fico muito feliz de ver as mudanças que aconteceram na sua vida pessoal, familiar, profissional, a partir dos estudos, das suas vivências aqui no Instituto, porque era exatamente isso que eu desejava. Cada vez que eu ia para a Alemanha, a cada seminário que eu participava com o Bert, com a Sophie Hellinger, foram muitos anos me preparando. Eu fui mais de 7 vezes para a Alemanha para estudar, fiz várias formações aqui no Brasil e na Alemanha. Então, sempre com a preocupação de levar direto da fonte, o mais original do que eu via o Bert fazer e trabalhar, assim como os outros docentes da escola Hellinger Schule. E trazer isso com fidelidade, com total similaridade com o que eu vi lá, e sendo bem aproveitado e sendo levado adiante para outras pessoas, isso enche meu coração de alegria. É uma honra ter você aqui na escola. E seguimos agora para o avançado, né? O próximo nível. Com certeza. É uma honra poder continuar fazendo parte do Instituto. Eu continuo aprendendo muito com você. Como eu disse, né, eu quero frequentar muitos campos dentro do Instituto, continuar o avançado em constelações organizacionais, empresariais, Uhum, e realmente eu vejo só que
atuar com você, aprender com você, é uma forma da gente informar, trazer verdades sobre as constelações diante de um mundo com tanta desinformação, a gente poder trazer informações reais sobre o próprio Bert Hellinger, sobre o que ele deixou diante de tantas distorções que vem tendo, né, sobre o Uhum, assunto. Eu acho bem importante a gente estar consciente da onde que qual é a fonte que vem a informação que a gente recebe, uhum, quem é o nosso professor, né? Quem me indicou você foi a nossa mestre Elsa, a mestre Elsa Carolina Piacentini, que foi uma das pioneiras consteladoras dentro do Brasil, uma das sim, primeiras formadas, né? Formandas da Tsuyuko e do Peter, que foram uhum, pessoas do círculo íntimo do Bert Hellinger, e sim. nós dois conhecemos essa consteladora e a constelação com ela, e foi exatamente a mestre Elsa que indicou você para eu fazer um curso de formação ciente desse seu diferencial, né? Que linda. Então, isso é muito bonito. E é por isso que eu sigo, é por isso que eu continuo trabalhando com você e querendo aprender cada vez mais. E eu só tenho que te agradecer de verdade, viu? Gratidão. Grata pelo seu carinho, pelas suas palavras. Tamo junto. Bora pro próximo nível. Bora. Um beijo. Beijo.